Salve, psiconautas do Brasil! Este é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás dos nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe com os seus amigos. Eu sou Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista. Estou aqui com o grandioso Roberto Canton. Olá, queridos. Hoje nós vamos ver uma questão de se você ou não é. O quê? Não posso dar continuidade. Eu acho que a máscara do Ricardo pode cair hoje, você não acha? Então, 1% da população ou você conhece alguém que é. E nós estamos também com o querido Ricardo Abel. Eles estão tramando contra mim aqui, mas eu acho que hoje o tema vai mostrar as verdadeiras facetas de certas pessoas dessa mesa. De quem será, né? A falta de empatia e a ausência de remorso ou culpa é a marca registrada deles. A assombrosa falta de preocupação que suas atitudes hostis podem causar nos outros choca as pessoas de uma forma que acaba por se tornar objeto de intensa incredulidade. O narcisismo também está presente. O tema de hoje é o transtorno da personalidade antissocial, a psicopatia. E para falar sobre isso, temos o prazer de receber o Dr. Sham Habib. Doutor Habib. Não, né? Habib, perdão. Habib. Não precisa de doutor, não. Seja bem-vindo, Sham. Obrigado à audiência, obrigado a vocês pelo convite. Espero que a gente consiga revelar quem é quem aqui hoje, né? Pois é. Roberto Canton, a você cabe inaugurar o programa. Vamos lá. Então vamos lá. Eu gostaria de saber, Sham, assim, como você vê o diálogo do direito penal com a psiquiatria forense? Roberto, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu acho que é um diálogo fundamental. O direito é uma ciência social aplicada, há quem diga até que é uma força viva em constante mutação, e ela não tem capacidade de atender e preencher as lacunas que a psiquiatria traz. E a psiquiatria forense tem uma riqueza por ser um braço da medicina científico por excelência. E nós, juristas, não temos capacidade, muitas vezes, de entender, por exemplo, o que é uma inimputabilidade na sua plenitude, o que é a falta de capacidade, não é, e isso para nós, os criminalistas, é fundamental. Entender se a pessoa matou porque tinha intenção, não tinha, se ela tinha capacidade de fazer algo diferente do que se esperava dela, e muitas vezes ela não está só numa fotografia do momento. Eu preciso entender dentro da cabeça do sujeito. E nada melhor do que uma ciência tão profunda e secular como a medicina para nos ajudar nesse ponto, né? E Sham, como que entra isso na prática, a psiquiatria forense? Por exemplo, o juiz determina que o psiquiatra se manifeste nos autos ou faz parte da investigação? Da investigação. Em que momento entra o psiquiatra forense? Sempre que eu me deparar com algum obstáculo processual em que eu precise definir isso com certeza, e aí a certeza não pode ser a do juiz, que não é técnico, não pode ser do advogado, que é parte, representa a parte, ou do Ministério Público, que representa a sociedade, também é parte, eu peço a opinião de quem é técnico, de quem entende. Porque se eu for dizer, eu vou sempre dizer em defesa e benefício do meu cliente. E o Ministério Público, quando acusa, vai dizer em benefício da acusação. E o juiz não pode ter lado, então ele não pode dizer. Então, fica a cargo das partes pedirem ou o juiz se vê de fato que é uma prova que é necessária, aí faz-se um incidente, que a gente chama, um incidente de insanidade mental. E aí um psiquiatra faz um exame dentro das regras da medicina. Claro, o psiquiatra tem que expor o que ele vai fazer. Olha, eu vou fazer isso de acordo com um protocolo tal, de acordo com a literatura de fulano, para dar embasamento técnico para o que ele vai fazer. Porque é simplesmente fundamental. Se o psiquiatra disser, olha, essa pessoa não tem capacidade de responder pelos seus atos, ou ela responde parcialmente, o rumo do processo é outro. Diferente se eu simplesmente não discutir isso, ou se entender que é suficiente. Então quem provoca a ação do psiquiatra é o juiz, sempre. É o juiz mediante requerimento das partes, ou se ele entender o juiz por conta que aquilo é fundamental ao processo. Eventualmente uma parte que não se sente
favorecida por aquele laudo, aquele parecer técnico, pode solicitar uma contraprova, uma outra opinião, ou isso não existe? Pode impugnar. O termo impugnar, você chama daí um assistente técnico particular e ele faz um laudo complementar. Mas aí eu tenho que apresentar por que aquele primeiro laudo não serve. Por exemplo, o Rodrigo faz um laudo e diz que determinada pessoa ela é inimputável, ela é incapaz de responder pelos seus próprios atos. Então, se uma parte não concorda, vamos pegar, por exemplo, crime de homicídio, e que geralmente as famílias das vítimas contratam o escritório de advocacia para cuidar daquele caso, para garantir a condenação, essa figura, o assistente de acusação, pode pedir para o juiz um outro laudo, uma complementação, uma impugnação. Fala, não, aqui está errado, ele errou nesse ponto. E aí que vem a solidez de quem faz o laudo, de ter a confiança. Agora, quem é fã de filmes do FBI ou de Discovery ID, fazendo propaganda, tem a ideia daquele profiler, aquele cara aquele psiquiatra que entraria antes de descoberto quem é o assassino. Isso existe ou é só uma fantasia? É uma realidade licença poética norte-americana. Que a gente importa e muitas vezes a gente acha que funciona no Brasil, mas não é assim. Lá eles, quando o FBI foi criado, especialmente a partir daquele episódio do Charles Manson, eles passaram a entender que existia um grupo de pessoas que estava espalhada na sociedade, que você precisava identificá-las antes. E aí começou-se uma investigação com os processos em curso ou encerrados para entender quem eram essas pessoas. Aí veio a figura desse profiler, que era o psiquiatra, o psicólogo, o estudioso que queria entender para prevenir novos crimes e catalogar e criar uma espécie, vamos dizer assim, de relação de possíveis espectros da psicopatia dentro do Código Penal americano. No Brasil isso não existe, né? No Brasil, pela deficiência estrutural das polícias, mal você tem às vezes um inquérito, que é então uma investigação ali, mas é aquele negócio, o código permite que você tenha um assistente de acusação, que é a figura do advogado contratado pela família da vítima, e ele pode muito bem contratar esse laudo e trazer e falar, olha, não, eu acho que tem aqui um suspeito, o suspeito me parece essa pessoa, porque eu tenho uma base científica e ela é assim e demonstra e sustenta, se for sustentável, ela vai sobreviver, se não... Sim. Xan, senso comum, quando um criminoso é considerado inimputável, né, não teria juízo crítico, né, na realização do ato criminoso, se entende que ele teria um benefício, né? Ele não é considerado culpado, então ele teria um benefício, ele seria beneficiado pela lei, né? Como você vê isso, assim? Eu acho que o senso comum, ele é como a opinião do futebol, ela muda toda semana. Então, acho que é muito sedutor. Mas eu acho que as pessoas que mais sofrem hoje parte dessas pessoas estão nos ditos manicômios judiciais. Inclusive, tem já um projeto do CNJ para fechá-los e a gente estabelecer um fim para essa realidade. Eu queria só emendar essa pergunta do Roberto. Quer dizer, os manicômios judiciários, quem é inimputável geralmente vai para lá. Então, existem duas possibilidades, e aí depende da gravidade do crime. Para as pessoas que praticam, por exemplo, existe pessoa, o linguajar popular, como louca, entra no mercado e quebra o mercado. Por quê? Porque ela surtou, enfim, disse que estava vendo um dragão e foi matar o dragão, enfim. Essa pessoa, ela fica em avaliação e se o psiquiatra responsável entender, não é caso dela, pode ficar em casa, ela faz um tratamento, ela vai para o que nós chamamos de medida de segurança ambulatorial, que aí ela fica... em casa, faz um tratamento no CAPS, tem um acompanhamento do psiquiatra, e tem relatório mensal do médico acompanhando, dizendo, olha, tá bem, tá tudo. Os casos de maior gravidade, que aí se pressupõe, esse é um problema da lei, de que haverá novas condutas, você nunca pode dizer isso com certeza, ela vai para uma ala psiquiátrica, ou de um hospital, ou de um manicômio, e ela fica isolada lá, e ela fica sem prazo para terminar. Então, imaginemos um esquizofrênico que num surto foi lá e matou uma criança. Vai ser uma coisa que vai chocar o país vai parar, vai querer a prisão, vai ser presa e vai para esse isolamento. Reconhecido esse estado que o Roberto trouxe, ela fica lá pelo tempo que o Código estabelece como pena máxima. E aí uma discussão, é prisão excessiva ou não é? Uma pessoa ficar hoje 40 Porque pena máxima é 40 anos. O máximo hoje de reclusão é 40 anos, que teve alteração em 2019.
é justo ela ficar 40 anos, sendo que a condenação dela às vezes é de 10, 12, 15, 20? E aí você tem a discussão. O Supremo passou a entender desde o final dos anos 90 que é permitido, não tem problema, a reclusão por tempo indeterminado. É uma discussão, enfim, que aí foge também um pouco da nossa capacidade, por isso que vem a importância da psiquiatria para nos ajudar, quer dizer, olha, não é todo caso que a pessoa vai ser perigosa para sempre, né? Porque um esquizofrênico em 1995 matou uma pessoa, que em 2025 ele vai matar de novo. Então, são essas lacunas, aí voltando àquela pergunta, que a gente precisa muito da psiquiatria para garantir que as coisas não saiam daquilo que a gente espera que está na lei. Mas eu vejo que há prisão perpétua, né, no Brasil. Sim. E fica nas mãos do psiquiatra, né, do Sim. perito que vai fazer análise para avaliação da periculosidade da reincidência do crime. Por exemplo, pegando o Champinha, o caso do Champinha, notório, por isso... dá a impressão disso, né? Justamente de ser uma prisão perpétua, praticamente. O caso Champinha tem uma questão que ela é mais peculiar, porque não vou falar senso comum também. Se eu não me engano, o pai da vítima, a Eliana Ferenbar, não lembro o nome exato, ele é um dos que diz que não tem mais interesse na prisão do rapaz, que já perdoou e que por ele poderia ser solto, mas não é ele que decide. Uhum. Então, mas você tem um alargamento. O caso, se eu não me engano, de 2001, eu não lembro exatamente como data. Você tem bastante tempo. 23 anos. Então é um alargamento. E até quando você vai ficar assim? E era um menor de idade, ele era menor de idade, né? E a medida de segurança foi renovada. Aí a gente, assim, eu falo também com a opinião do jornal, o relatório que sai do psiquiatra, não, ele manifesta interesse em praticar novas condutas, ele vai reincidir, ele vai praticar o crime de novo. E o juiz, ele fica, assim, uma responsabilidade cruel, porque ele solta e aí o sujeito pratica o ato de novo e aí fica para ele, bom, por que esse sujeito está solto? Porque um juiz soltou. E esse juiz, ele podia? Podia, mas tinha um laudo dizendo que ele ia matar de novo. Mas a lei mandava soltar, ele soltou porque a lei mandava. Então, pois fica essa disputa entre a lei e a doença mental, né? Isso. Fica entre a lei e o psiquiatra. No final, o psiquiatra tem uma força incrível, então, não? Tem um médico, os médicos não sabem, mas eles têm uma força quase que sedutora dentro do direito criminal e do direito como um todo. Por exemplo, aí vem até aquela brincadeira, fugindo do espectro criminal, vamos para o direito previdenciário. É um médico que diz se a pessoa tem condição de voltar ou não trabalhar. E aí você tem várias operações da Polícia Federal desmantelando quadrilhas de médicos que vendem laudos para pessoas que estão plenamente saudáveis, enquanto outras pessoas não têm condição de voltar a trabalhar e estão sem o seguro do INSS. Então o médico, ele e eu acho que faz parte até da própria formação da nossa sociedade, ele é peça vital do sistema judicial brasileiro. Tanto para proteger os direitos que existem, quanto para dar para nós um horizonte. Sim. Porque nós trabalhamos com muitos aspectos que são opções de um legislador originário, opções da Constituição. Sim. Eu não tenho para você uma resposta absoluta de por que é proibido pena de morte no Brasil. Mas a medicina não trata desse ponto, mas nos pontos que ela trata, ela tem certeza, até segunda ordem, do que fala. Então, é uma força sedutora. Sim. É uma força que, se bem usada, faz bem para o direito. Agora, é interessante, voltando um pouquinho para psicopatia, né? Que entre a medicina, eu acho que é até um pouco injusta, acho que a gente não pode se conformar desse jeito, mas eu acho que os psiquiatras têm isso muito claro, e a medicina também, que o psicopata, o portador do transtorno da personalidade antissocial, é incurável, a gente não tem o que fazer com ele. Então, uma vez feito esse diagnóstico, se a gente levar isso em consideração, soltar um psicopata também é um problemaço, né? É um problemaço. E é por isso que o Supremo chegou nessa conclusão que não agrada ninguém, mas agrada todo mundo. Que se eu finjo que a lei vai ser seguida por um conceito constitucional abstrato e faço uma modulação que permite que o sujeito fique lá a vida inteira. E aí, quando eu discuto, eu silencio o debate e, enfim, a vida que segue. Então, é muito difícil essa questão, porque você tem um conflito entre o que a lei pretende e o que um médico de boa fé, com boa capacidade, está me dizendo. Então, é uma situação. Tem só fazer um parênteses, que tem uma curiosidade na questão médica mesmo, de classificação, que é isso que eu comentei uma vez num outro episódio, que autores divergem e tentam criar umas fronteiras entre
personalidade antissocial, psicopatia e sociopatia. Haveria uma diferença que, para alguns, isso é irrelevante, coloca-se tudo na mesma caixa, mas para outros seria fundamental. Por exemplo, o sociopata, essa palavra se aplicaria a uma pessoa que não tem nenhuma alteração do funcionamento neurológico em si. Ela é capaz de ter sentimentos, ela é capaz de experimentar empatia, mas ela foi mais fruto de um comportamento por aprendizado, por exemplos, por social mesmo. mais influência social, da onde ela cresce, como ela funciona, aquilo que foi ensinado ou valorizado no ambiente dela, e ela cresce com comportamentos aprendidos. Ele seria talvez mais perigoso do que o psicopata raiz. Por quê? Porque o psicopata raiz... Outra Nutella, é isso? Ele seria Nutella. O psicopata raiz mesmo, ele teria, a princípio, disfunções na área pré-frontal do cérebro, que implicam numa dificuldade de elaboração emocional. Ele consegue perceber as coisas, ele sabe as coisas que estão acontecendo do ponto de vista racional, mas aquilo não movimenta a emoção, não movimenta a resposta emocional. Então, para ele é muito indiferente ver um animal em sofrimento ou uma pessoa que pede por favor não. Para ele aquilo não movimenta a emoção. Só que essa disfunção frontal torna eles também muito impulsivos. A impulsividade também é regulada pela área pré-frontal do cérebro. Então, esses psicopatas raiz, embora eles sejam talvez mais frios porque não têm experiência emocional intensa, eles são mais passíveis de erro porque eles são impulsivos muitas vezes. Então esses podem ser pegos. O sociopata não. Dizem as más línguas que a política está repleta de sociopatas, não necessariamente de psicopatas, né? E a personalidade antissocial ficaria... Esse termo antissocial é um termo mais aplicado para quando o indivíduo tem comportamentos contra as regras sociais. Então, leis, regras, normatizações. Então, quando um sujeito sabe que não pode avançar um sinal vermelho e avança de forma indiferente, não deve beber e dirigir, mas bebe e dirige, ele teria comportamentos antissociais. Eu não entendi. O psicopata ou o sociopata é mais ligado pro colarinho branco, pro crime de colarinho? Sociopata. Aquele cara que aprendeu que é assim que funciona. Ele não é pego, porque ele não tem muita impulsividade associada. Mas veja, isso que eu estou falando não é consensual, tá? Na verdade, tem eu queria até fazer uma parte, Rodrigo. Você sabe que o nascimento do conceito de crime de colarinho branco, que você acabou de falar, vem daí. O Edwin Sunderland, quando ele escreve Os Princípios da Criminologia em 1939, ele estabelece uma relação exatamente como ele comentou, de que o sujeito adere à conduta criminosa como adere a uma conduta social. E ele parte de um ramo de um método da medicina que é etiologia, que é o estudo da raiz das causas do problema. E no livro que ele escreve, ele trata sobre uma bola que está numa ponte e ela cai. E aí, vamos imaginar, o Rodrigo está lá na beira do rio olhando a bola e cai. Aí alguém perguntou, Rodrigo, como é que essa bola caiu? Você fala, não, alguém colocou ali e a gravidade inevitavelmente trouxe ela ao chão. Mas, na verdade, se você olhar o fenômeno desde o começo e de cima da ponte, você vê um caminhão passando que impulsiona ela e joga ela para debaixo da ponte. E aí ele traz esse conceito e fala que o crime de colarinho branco, ele é a adesão a condutas que já são praticadas e que o sujeito cria regras morais próprias, o grupo, melhor dizendo, vai criar regras morais próprias e diz, olha... E aí o que a gente sempre escuta, sempre funcionou assim, é assim que é feito, não tem outro jeito, se não fizermos assim... Ele tenta justificar isso. Ele tem uma justificativa que o grupo dele aceita. E o grupo dele poderia ser nós quatro, poderia ser o Brasil inteiro, ou poderia ser uma cidade. Isso é indiferente à quantidade. E ele cria esse consenso homogêneo e quem abole ou vai contra as regras do grupo, é excluído do grupo. Então ele fez esse estudo e chegou à conclusão de que os verdadeiros criminosos dos Estados Unidos, isso é 1939, é aquele período entre guerras, é justamente os donos de petroleira, concessionárias, donos de loja de carro, e ele dá uma série de exemplos no livro, que aí vem o livro O Crime de Colarinho Branco, que vira o jargão popular, que alimenta o conhecimento popular, e dentro dessa lógica ele fala, o sujeito que pega uma arma e assalta um carro não é menos criminoso que o sujeito que tem uma revenda de carro e vende um carro adulterado
para lucrar em cima. Só que o ladrão, ele sabe que ele está errado, ele tem consciência do erro dele e ele se orgulha do que ele está fazendo. Enquanto o dono da revenda fala, olha, se eu não fizer isso, todo mundo vai fazer, eu vou sair fora do mercado. E o dono da revenda causa mais danos para a comunidade, mortes, acidentes e prejuízos financeiros que o ladrão. Sim. Então ele chega à conclusão de, inclusive, um ladrão, um desses criminosos do branco, seria equivalente a todos os criminosos de rua, os blue collar crimes que ele chama, de uma cidade. Então, eu acho que é um exemplo que é fantástico que você trouxe, que dá uma percepção de que a psicopatia também não é só aquele sujeito sanguinário que corta a cabeça dos outros, suja de sangue, ou como no filme do Hannibal Lecter, que ele abre a cabeça da pessoa. E janta deliciosamente. Exatamente. Mas outro tipo, continuando nisso, tem outros tipos de crimes, né, de colarinho branco, que são altamente agressivos, por exemplo, pirâmides financeiras, você destrói famílias e você tem hoje estudos de pessoas que se matam até por conta de uma pirâmide que, enfim, leva todo o dinheiro da família. Você pegar, por exemplo, que você encaixa na categoria, mas não estou dizendo que é crime, o caso de Brumadinho, em Mariana, você tem uma cidade inteira que foi devastada porque a Vale do Rio Doce não fez a correção da barragem. Então é um crime ambiental de proporções municipais, literalmente. Você destruiu uma cidade. E que teve um resultado, teve alguém que decidiu. Falou, deixa para depois. A discussão que se tem, que eu não chegou a uma conclusão ainda, é o seguinte: o baixo clero, que a gente chama, da Vale, os engenheiros das represas, das barragens, falaram, olha, a barragem não está firme, a gente precisa reforçar, a gente precisa reformar, a gente precisa paralisar, e os diretores da Vale teriam se omitido. E aí vem a discussão, tem como provar que de fato se omitiram? É uma questão jurídica muito complexa. E teve discussão e não se chegou a lugar nenhum. Mas o ponto é, essa conduta, criminosa ou não, no sentido da certeza da culpa, houve um crime ambiental, porque se estourou uma barragem, e uma cidade inteira foi devastada. Você tem centenas de pessoas que morreram, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, você tem contaminação em rios que vão durar décadas. E aí, essa conduta de um diretor que, se verdade, deixou de olhar um relatório que mandaram para ele, é muito pior do que o sujeito em Mariana mesmo, que roubou um carro para vender e comprar droga. E aí você entra no paralelo, no confronto. Por que o rapaz que roubou o carro está preso, às vezes, a 8 anos de prisão e o sujeito que destruiu a cidade não está preso? Aí são os conflitos que a lei brasileira apresenta hoje. E aí, existe remorso nessa pessoa que deixou a barragem? Sim. Existe mais remorso na pessoa da barragem ou na pessoa que roubou o carro? Sim. Então, são as reflexões que eu acho que a medicina ajuda muito, porque a gente tem que entender. Eu acho que, por exemplo, o crime de pirâmide é impressionante, porque eu e o Ricardo quase caímos numa pirâmide. E foi impressionante. Eles vinham com uma lábia, com uma sedução. Né? São pessoas sedutoras que têm todas as respostas. Sim. Que até que depois que estourou a pirâmide, a gente falou, não, eles não eram eles. Devem. Não eram eles. Não, é terrível mesmo. Eles preparam, eles antecipam, né, exatamente qualquer dúvida, qualquer questionamento, já vem com uma solução prévia na apresentação, então aquilo tudo é muito sem falhas. Sim, e mais do que isso, ele sabe o que você quer. Sim. Ele sabe o que você quer. E ele sabe que vai explodir, obviamente, porque é uma pirâmide. Ele sabe que ele criou uma pirâmide. Ele sabe, mas aí quando você se dá conta, ele vai falar, pô, mas você não sabia? 15% não era óbvio. Você não sabia. Tem aquele Madoff, né? Que é o Bernie Madoff. Ele ficou 30 anos no mercado financeiro em Wall Street. Ninguém sabia que ele era um piramideiro, né? Para usar a gíria, que virou. E ele um dia caiu. Se você olhar, por exemplo, a própria história do Ike Batista, não estou falando que ele é um piramideiro, pelo amor de Deus, mas você vê ali no filme, ele retrata, as pessoas falam assim, Ike, não existe petróleo. Está no filme, pelo menos. Não existe petróleo. Vai dar errado. Não, vai dar certo. E aí o filme mostra, paralelo, uma família que pegou tudo que tinha e botou nas empresas, dizendo, não, isso aqui vai ser alavancada com esses 500 mil, nós vamos fazer milhões, nós vamos mudar de vida, nós vamos aposentar, nós vamos viajar. E no final você vê a família se ruindo, esposa separando, os filhos não falando com o pai batendo na esposa, porque assim, você deu gatilho para uma série de outras situações que estavam ali, porque você confiou, e aí veio a questão da confiança, e ruim.
Então, e aí você pensa, poxa, a pessoa que fez isso não sabia? Ela em algum momento ela não olhou e falou, poxa, tem uma família, o Rodrigo tem filho, o Ricardo também, todo mundo tem uma família por detrás, eles trabalharam tanto, eles merecem. Será que é correto o que eu estou fazendo? Mas a pessoa faz. A psicopatia, né? Falta de empatia total. Roberto, por Eu queria favor. voltar só numa questão sobre a condenação, né? Quando você tem aquele indivíduo que comete um crime e ele é imputável, ou seja, ele tem juízo crítico do que está fazendo, quando ele cumpre a pena, há uma avaliação da periculosidade dele? Não, isso é comum nos Estados Unidos, é a figura do livramento da liberdade condicional, né, que a gente vê nos filmes. No Brasil, cumprida a pena pelo lapso temporal, 16 anos. Cumpriu os 16 anos e um dia vem uma decisão judicial que extingue a punibilidade. Aí o Brasil criou uma presunção de periculosidade, que é a reincidência. E você fica 5 anos no chamado período depurador. E nesses 5 anos, se você praticar um crime de novo, a sua pena será mais grave, a situação jurídica será mais complexa, porque você praticou um novo crime. Mas não há um exame para dizer, olha, você não vai voltar para a sociedade. O que tem é o exame criminológico na transição, na progressão de regime, que é muito, dá para ver bastante, quem tiver curiosidade em ver, nos crimes de homicídios que são famosos, da Elise Matsunaga, Sônia Mostoff, sempre vai, olha, Sônia Mostoff faz exame criminológico, foi negado, ela foi considerada periculosa, não haverá progressão. E também existe uma discussão, olha, se a lei fala que são 2/5, e o sujeito cumpriu 2/5, e ele vai ser aquela pessoa para sempre, não me é o caso de, se não foi interditado também, não é o caso de segurá-lo. Então, existe uma discussão, mas hoje se faz esse criminológico uma espécie de filtro, para você entender se a pessoa ela tem, pelo menos, algum ressentimento, algum indicativo de ressocialização, que é o que a lei busca. Então, o psiquiatra que é responsável, o psicólogo, ele faz um exame sobre as condições para a pessoa se ressocializar. Quer trabalhar? O que você vai fazer? Você já conversou com alguém? Sua família está procurando emprego? O que você achou que você fez? Você se arrependeu? Você não se arrependeu? Vai mais ou menos no sentido de entender se ele é sociável ou não. O que às vezes me chama a atenção é que eu também estudo um pouco, né, de psiquiatria forense, e aí, assim, eu olho o que a gente deveria olhar o crime, né, assim, a dimensão do crime, muito mais do que se o sujeito é imputável ou inimputável, né? Porque, que nem a Suzane Richthofen cumpriu a pena, enfim, né? Matou o pai e a mãe e tá aí solta, né? E o Champinha é um crime hediondo que ele cometeu, mas de qualquer forma, eu acho que até se comparam, né? Matar pai e mãe... Matar pai e mãe é difícil, né? Mas aí, o que o Brasil decidiu e a Constituição optou? Pelo Tribunal do Júri. E aí no Tribunal do Júri são pessoas leigas, o juiz togado, que a gente chama, que é o juiz de direito, não interfere na opinião dos jurados, teoricamente, e aí o Conselho de Sentenças dos Jurados decide. E lá o Ministério Público pode falar, olha, é crime, eu denunciei a Suzane Mostoff pelos crime tal, qualificadora tal, 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 e aí os jurados decidem. E se o jurado entender, não, de fato, é muito grave, a repreensão fica nessa parte. Mas, e aí é um comando constitucional que entra em conflito, que é a ideia de que uma vez estipulada a pena, ela tem que se esgotar, e esgotada ela tem que encerrar. Então não dá para a gente continuar nesse monitoramento. O que acontece é que a imprensa nunca largou do pé, né? Então você pode ver que a Suzane Mostoff seguiu a vida dela, o que ela fez foi abominável, mas pelas nossas leis aqui tá pago. Ela cumpriu a pena dela, ela segue a vida dela sob um regime aberto, cumprindo ainda. Mas, enfim, agora ela vai fazer o que ela puder da vida dela, né? Eu acabei de assistir a série, a trilogia lá, A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais e A Confissão, né? E tem uma coisa muito interessante, né? Porque o psicopata, ele é tido como uma figura muito eloquente, né? Sim. Mas ele também é muito superficial, ele é raso, às vezes comete erros muito superficiais. Chama muita atenção quando ela vai ser interrogada pela primeira vez. Eu não sei se você chegou a ver o filme, mas eles se baseiam nos laudos, né? Ela vai ser interrogada pela primeira vez, ela começa a responder, ela fala, doutora, só uma coisa para a delegada. Eu já posso vender os carros?
Então, esse tipo de... Você vê, isso é um indício de psicopata raiz. Raiz, O psicopata com disfunção frontal É. no cérebro. Porque, exatamente, e ela Porque ela comete tem uma uma série de... superficialidade emocional. No dia muito seguinte rasa. ela faz uma super festa na casa, tudo. Então esse tipo... É isso que é interessante, porque o diagnóstico de psicopatia às vezes não precisa nem ser feito pelo psiquiatra. Acho que toda a polícia já consegue olhar e falar, esse daí... Sim. E tem uma questão interessante, o Código Brasileiro, o Código Penal, ele é, na verdade, de 1941, da ditadura Vargas. Ele substitui o Código do Império de 1832. Nesse código, importamos a estrutura da Itália totalitária da década de 30. Então, lá no artigo 59, que é onde a gente faz o exame da pena, chamado dosimetria, na primeira fase, tem lá um tópico chamado personalidade. E uma das discussões é o quê? O juiz pode dizer que a pessoa tem personalidade voltada ao crime, que é o caso do piramideiro, do psicopata raiz. Entendi-se que sim, hoje já se muda o conceito. Fala, dá para dizer, é evidente, desde que tenha um laudo psiquiátrico, dizendo, não, essa pessoa tem, de fato, personalidade voltada para o crime. Então, é uma mudança, é uma questão muito sutil, mas você vê que está impregnada. Isso influencia muito na aplicação da lei como um todo, porque se eu sou juiz, recebo um caso e me narra o Ministério Público uma coisa gravíssima, de uma pessoa que não se arrepende, que não tem medo, que não teme a lei, eu decreto a prisão preventiva, com base nesse critério. E se veio o laudo do psiquiatra no inquérito, então eu tenho um fundamento empírico para discutir. Então, a lei brasileira tem muito subjetivismo, que a gente fala no direito, e esse subjetivismo carrega também essas questões. Eu acho que ele é um psicopata, porque de acordo com o que eu li na minha casa, ele é psicopata. E aí que vem a importância de você ter uma opinião técnica para dizer, não, psicopata é uma coisa, e aí, abre aspas, um jargão para safado é outra. Então, não se confunde. E assim, pegando um gancho, né, na semi-imputabilidade, né, porque isso às vezes fica meio obscuro, né, assim, o portador de um transtorno mental, perdão, um portador de um transtorno de personalidade antissocial pode entrar como semi-imputável? Pode. Nós tivemos um caso no escritório, foi até matéria no estado, de uma clínica psiquiátrica para tratamento de dependentes químicos, que tinha aquela filosofia antiga da psiquiatria, aquela psiquiatria mais violenta. Manicomial. Isso, do choque, da disciplina por agressão física. Que é proibido hoje. Que né? é proibido e se descobriu. E o nosso cliente, ele era um dependente químico, internado, se eu não me engano, mais de 10 vezes. Tinha um histórico problemático de saúde, viciado em crack. E ele vai para essa clínica no interior de São Paulo e lá ele começa a evoluir e aí ele passa de paciente para monitor. Qual que era o papel dele? Pegar quem fugia, agredir e devolver. E aí vem a discussão, e é uma discussão que para nós ela é muito, muito interessante, que é, esse sujeito nessas condições, ele é imputável ou não é? O monitor, no caso. O monitor, o paciente que virou monitor. O dono da clínica não tem como eu discutir. Ele era um médico, tinha formação, sabia... Ele é responsável. Ele sabia né? o que estava fazendo, ele é responsável, é difícil eu discutir a responsabilidade dele. Mas as pessoas estão abaixo dele, estão trancadas num lugar que não tem estrutura, não tem comida. Ela recebe uma ordem. Ela não é técnica para saber se a ordem é legal ou não. Ela faz a ordem porque todo mundo faz. Isso é legítimo? Os tribunais têm um entendimento muito, muito restrito para reconhecer esses casos. Mas a figura da semi-imputabilidade veio, nesse caso, pela questão da dependência química, e a lei nem dá a pena alta e nem dá a absolvição. Ela dá uma redução, vai de 1 a 2/3, artigo 26, parágrafo único do Código. É uma garantia que eu tenho de que essa pessoa ela não tem condição efetiva. Ela sabe, mas ela não sabe. Então, para essa pessoa, reduz a pena, porque a presunção, o problema dela é muito maior. É maior do que o judiciário, é um problema que vai arrastar, a pena não interessa a ninguém. Eu reduzo a pena e por aí você consegue uma discussão melhor. E isso traz, viajando um pouco, né? A gente pode considerar então o pessoal dos nazistas lá meio semi-imputáveis, né? Porque eles estavam cumprindo ordens, né? Então, a Hannah Arendt tem um estudo, que é o que vem a famosa teoria dela, que é a origem do bem e do mal, que ela acompanha o julgamento do Adolf Eichmann. Maravilhoso. Que, inclusive, para quem
lembra do caso do Mensalão, teve uma discussão, domínio do fato, Sim, sim. vocês lembram? Que todo mundo fala e... Todo mundo fala, o domínio Tinha gente que defende, tem gente que é contra. o domínio do fato é uma teoria jurídica que foi criada em 1932 por um penalista alemão, Hans Welzel, que serve para justificar como que eu, sentado aqui, consigo ser autor de um homicídio que aconteceu, por exemplo, em Sorocaba. Agora, porque eu estou conversando com vocês, eu não estou mexendo no celular fazendo nada. E aí a ideia do autor imediato. E o Roxin, que é um autor que vem em 1960, ele supera o Welzel por alguns obstáculos, vamos dizer assim, dogmáticos, e diz, não, é possível que uma pessoa que nunca se viu, que nunca se falou, que não se conhecem, elas praticarem juntas o mesmo crime. O que era para nós, penalistas, impossível até essa época. E ele pega o caso do Eichmann e fala, olha, o que o Eichmann estava fazendo era criminoso. E o Eichmann tinha a obrigação moral e legal, por estar dentro de uma posição de poder, de dizer não e sair e se recusar a fazer. Que é o que muitos judeus e muitos alemães que estavam naquela época fizeram. E se ele fez, foi por uma consciência moral própria e entendeu o que era. E aí que vem a grande questão, a grande discussão, que no julgamento o Eichmann fala, eu não estava praticando, eu não pratiquei crime, eu estava seguindo ordens. Sim. E aí que você vê o poder que o Estado e o direito têm para induzir uma pessoa a criar uma logística de judeus presos em toda a Europa dominada e mandar para Auschwitz, mandar para a Polônia, para os campos de concentração que eles desenvolveram. Então, ele foi um oficial de destaque porque ele era o melhor em pegar todos os judeus presos e colocá-los nos campos de concentração e matá-los. Então, isso é abominável para nós. Mas dentro da lógica alemã, ele decidiu que aquilo era válido. E aí vem um outro ingrediente interessante, que é saber até onde que as regras são válidas. Mas aí, óbvio que é um pouco profundo, mas... Essa é uma questão. Né? Até onde que uma regra pode determinar ou não o comportamento ético do indivíduo, Exatamente. né? Que a gente entra nas corrupções, né? Acaba sendo, né? Porque muitas pessoas, ou eu faço, ou eu tenho que sair do... Ou não sou eu mais. Se a minha empresa não fizer, eu vou sair. Como é que eu faço? Eu vou sair? Não, eu não quero sair, porque tá bom. Sim. Então tem a questão. Eu acho que o Aristóteles resolve bem essa questão quando ele desenvolve que é uma ação voluntária de uma ação involuntária. E aí ele separa e fala que a ação voluntária é quando você de alguma forma tem um benefício. E você tem consciência. E voluntária é quando você é só um instrumento. Então, eu acho que é uma forma que a gente pode usar. Mas, assim, de novo, eu acho que com tanta coisa que a gente tem hoje, eu acho que dá para fazer um estudo mais aprofundado, né? Do que é. E hoje, sim, vocês estão aqui para falar muito melhor do que eu, mas me parece que o conceito de saúde mental, ele é outro do que você tinha 30 anos atrás. Sim. Então, dizer que a saúde mental ela é importante, ela passa a ser uma questão muito mais, assim, óbvia do que era há 40 anos atrás, quando você nem discutia isso. A política de saúde mental vem, né, ao encontro de ter um cuidado maior com aquele portador de transtorno mental, né? E você falou até, né, sobre o CNJ, das propostas de fazer a deshospitalização, né, desses criminosos com transtornos mentais, né? E eles iriam para o ambulatório, né? Seriam atendidos em ambulatório, sistema ambulatorial. Como é que você vê isso? Assim, porque a gente tem vários níveis, né, a se pensar. O que vai acontecer com o Champinha, por exemplo, né? Aconteceu com o Champinha. Eu acho que assim, é uma situação que ela é urgente. O Brasil tem um histórico de abuso manicomial que não pode ser descartado. Você tem nos anos 60 um livro que é até famoso, de um massacre num manicômio no interior de Minas Gerais. Eu não vou lembrar o nome, infelizmente. Mas Barbacena? Isso, Barbacena. Então, assim, é uma questão que de uma certa forma marca a história brasileira. Então, é um ponto importante, mas assim, o que você vai fazer com uma pessoa que ela é considerada perigosa, ela não vai deixar de ser perigosa? E outra, o Champinha não é uma peça em extinção. Haverá outros Champinhas, haverá outros crimes bárbaros. Por exemplo, aquele dito serial killer em Goiânia que matou 35 mulheres e tinha uma preferência por mulheres solteiras e tudo, tinha uma questão até moral envolvida. Então, o que você vai fazer com esse sujeito? E eu acho que essa é uma resposta que o direito não tem.
A gente não tem a resposta. Acho que é mais fácil a gente dizer que a gente não sabe o que vai fazer. Sim. A gente espera, na verdade, que a medicina venha e traga uma resposta que seja pelo menos reconfortante para nós. Porque, enquanto advogado, juiz, promotor, a gente não tem como dizer. Porque uma leitura legalista, uma leitura moralista, talvez ela não atenda a nenhuma dos dois pontos que a gente está discutindo. Então, aonde chegar esse equilíbrio? Como é que você faz? Sim. Então, acho que é um desafio. Vejo que, para responder a sua pergunta e não ficar no vazio, me parece que a melhor solução seja, e aí acho que passa por muitas questões, investir na saúde básica, valorizar o psiquiatra que está no CAPS, a poder ele ter condição de atender o maior número de pessoas e você ter um acompanhamento mais próximo do psiquiatra com a população para você ter pelo menos uma garantia de atendimento. Né? Pelo menos... O mundo da saúde mental é muito heterogêneo, né? Então, quando se fala das pessoas que estão em manicômios, eu acho que é uma população que tem transtornos mentais variados, não só... aliás, os psicopatas nem estão lá, né? Eles estão no presídio comum. Sim. Né? Mas é um terço, né? Um terço dos psicopatas estão no presídio comum, né? Tipo... daquela população ali, sim. apenas um terço. Assim, eles estão lá. Apenas um terço tá bom. 2/3 escapou. Agora, dentro dos manicômios judiciários é uma questão muito complicada mesmo, porque existem os quadros ali dentro que podem ser aqueles realmente com pouca possibilidade de estabilização, de melhora, ressocialização, e aqueles que têm grande possibilidade, né? Então, essa heterogeneidade é que é difícil, porque tem que ser visto caso a caso. E essa população é muito grande. Por outro lado, simplesmente encerrar, fechar uma porta e falar, gente, agora vocês não vão mais entrar aqui. Tá, e onde eles vão? O CAPS não tem estrutura para isso. Eu trabalhei num CAPS, não sei vocês. Não dá. Pegar ainda mais esses casos de comportamentos altamente disfuncionais, com risco que você coloca o próprio paciente, né? Por causa da doença mental dele, ele se põe em risco, põe a terceiros em risco. E depende do caso. Ele pode estar totalmente descolado da realidade e não ter condições mesmo, né, de fazer seus julgamentos e tomar uma atitude que não seja agressiva contra si ou contra outros. É muito complicado isso, né? Acho que não tem solução ainda, embora o modelo antigo seja muito velho, muito deficitário, né, de políticas de tratamento adequadas, mas alguma coisa tem que ter. Tem que ter alguma coisa, não dá para ficar no esquema de saúde simples, eu acho que não dá conta, não sei. É que eles são submetidos a condições muito degradantes, ruins, né? Então essa que acho que é a principal questão. Se houvesse uma reformulação nas condições, né, que eles ficassem, tivessem um tratamento mais efetivo, talvez a gente pudesse pensar, né, em manter hospitais com uma qualidade maior mesmo, né? De ofertar um tratamento melhor. Questão de qualidade, né? Estrutural, de equipe, acho que é por aí mesmo. Agora a gente pensa, né? Uma das características que a gente avalia quando a gente está vendo um psicopata é que conforme ele vai falando, ele choca você, ele vai falando como se ele não tivesse filtro, como se ele não estivesse avaliando nada do que ele faz ou fala, e a pessoa vai se chocando. Agora, tem outros crimes que também levam a grande choque, que não necessariamente são cometidos por psicopatas, ou a gente até pode discutir que são o terrorismo, né? O crime de terrorismo. O terrorismo tem um conteúdo cultural terrível, né? Porque hoje, basicamente, os grandes casos são de islâmicos, que têm na vertente mais ortodoxa, eles entendem uma guerra santa, entendem que nós ocidentais somos os inimigos e que eles têm que dizimar, que é o 11 de setembro. Você tem também a questão do ETA, que era reivindicava o País Basco, na Espanha. E o terrorismo, ele tem essa questão que o sujeito ele tem uma, vamos dizer assim, uma lacuna moral quase que nula, porque ele pelo menos justifica, não, questão política, não vai se fazer por outros meios. Os próprios comunistas dos anos 60, 50, tinham essa proposta da luta revolucionária, a tomada do poder de forma violenta. Você teve o Carlos Marighella ali na Alameda da Casa Branca, que foi morto. Então o terrorismo, ele tem, além dessa questão do sujeito ter coragem de fazer um ato bárbaro, é um ato politicamente motivado.
e você não consegue acabar com a política. Você não consegue fechar, eliminar todas as pessoas que pensam daquela forma. E é difícil, assim. O Brasil, nesse ponto, acho que é um país privilegiado porque está destacado dessa zona de conflito, né? E quando tem, me parece que a Polícia Federal é bem atenta e consegue prevenir. Sim. Pegando um caso polêmico, Hamas com Israel agora. As pessoas falam, Israel vai matar todo mundo. Você pode matar, mas a ideia continua, né? A ideia continua. O terrorismo está ligado a uma ideia, a um conceito. Né? O terrorismo, ele vem, se você fazer uma análise, desde quando a sociedade se formou como Estado. Você tem os romanos ali, tinham atos terroristas, não tinha, evidentemente, bomba e tudo. Você pegar os anarquistas do final do século XIX, na Europa, tinham essa proposta do atentado. Você pega depois a evolução dos próprios comunistas da Itália, na Alemanha. No Brasil, você teve vários casos também de guerra, da guerrilha revolucionária. Cuba, Chile. Então, é uma questão que ela é política de um sujeito que fala, olha, não vai mudar. Processo ordinário democrático é uma falácia, e aí outras percepções, e precisamos radicalizar, e a pessoa escolhe explodir um shopping, explodir, e ela entende aquilo como válido. Né? Então... Xian, agora indo para o Nordeste, na atualidade, deixa eu te perguntar, assim, os canibais de Garanhuns, né? Onde você teve uma certa liderança, né, eu não lembro o nome do sujeito, mas que cooptou, né, 2 outras mulheres para matar e fazer, enfim, rituais diversos rituais. E assim, eu vi, enfim, um depoimento dele que ele falava que ele cometeu aquilo que as vozes falavam para ele cometer, né? E assim, nada convincente, absolutamente nada convincente, né? Você percebia que ele estava manipulando, né? Ou tentando manipular, né? Porque às vezes tem isso também, né? Você tem alguns psicopatas que nem tem essa sedução, assim, né? Você dá a capacidade de seduzir, né? De falar... que você acha? Eu não sei. Para mim, existem alguns crimes que dá para presumir que é um psicopata, né? Seduzia 2 mulheres para, junto com ele, fazer esses rituais. Depois ainda vender a coxinha com... coxinha para as outras pessoas comerem. Muitas pessoas comeram. Muitas pessoas comeram. Teve a satisfação aliás, acho que é um fetiche dos canibais, né? Lembra? O Jeffrey Dahmer fazia o mesmo, né? Dava o sanduíche para as pessoas comerem a carne. E tinha o prazer de ver isso. O Roberto, eu acho que eu também me sinto nessa posição, às vezes, falar, não, essa pessoa é um psicopata, não é possível. Porque eu acho que a psicopatia também virou um conceito moral, dizer assim, isso aí não dá para ninguém fazer. Então, o que ninguém faz, um psicopata faz. Então, o psicopata também virou esse lugar da gente colocar o absurdo, né, no lugar do outro. Aí banaliza um pouco até, né? Mas eu acho que a banalização, de uma certa forma, ela é importante, para você ter a difusão, né, do conteúdo. É difícil você ter um conteúdo passado exatamente como ele foi pensado para, enfim, todas as pessoas e todo mundo entender. Então, precisava pegar um exemplo. O princípio da inércia do Newton é mais fácil explicar para uma criança que se ela não pôr o cinto, ela vai dar com a cabeça quando você frear. Você fala, não, olha, filho, é o seguinte, em 1500 e pouco teve um cara na Inglaterra que pensou. E o psicopata, ele é um pouco disso. Ele é um pouco do cara que matou uma pessoa, cozinhou uma pessoa, colocou ela numa coxinha, te deu, ficou olhando você comer e falou, tá bom, né? Não, tá muito boa, obrigado. O que você fez? Não, é um segredo da minha avó. E aí depois você fica, caramba, cara. Você sabe que eu tenho uma nota de curiosidade que os psicopatas, eles às vezes querem chocar as pessoas porque isso despertaria um certo prazer neles. Só que tem uns estudos que mostram que o psicopata que tem disfunção neurológica mesmo, ele teria um sistema de recompensa e prazer no cérebro pouco sensível. O que é sistema de recompensa, Ricardo? Sistema de recompensa é uma área do cérebro específica conhecida como núcleo accumbens, não é? E que funciona essencialmente à base de um neurotransmissor chamado dopamina. E várias experiências do dia a dia podem ativar com maior ou menor intensidade esse centro cerebral e que, em última análise, produz uma sensação de bem-estar, prazer, algo assim. Recompensas, enfim. E estes psicopatas, eles
produziriam, então, situações intensas para que ele possa Acessar. minimamente Interessante. ter um sentimento prazeroso, né? Então, isso talvez associaria a insensibilidade emocional com esses comportamentos bizarros, mas que para ele produzem um sentimento de destaque emocional que ele normalmente não tem, que ele seria mais plano emocionalmente, né? É retilíneo. Não sei, me parece, mas parece que é mais difícil do psicopata chegar no ápice como a gente, né? Mas eu Sim. espero que eu não seja. É meio isso mesmo. Para ele chegar nesse ápice, ele precisa de coisas muito bizarras, Sim, muito gente. forçadas. Ele teria até pouco, tem alguns estudos que sugerem que ele tem pouco receptor de dopamina, né? Tem menos receptor, então ele precisa de tende a estímulo ter, maior. precisa de muito mais estímulo para Para sentir o prazer. Interessante. prazer. E isso não é, sim, desculpa até a ignorância, isso não é uma coisa que dá pra repor, né? Não. Tipo, manipulado, né? Desculpa a ignorância. Dá para, na verdade, você utilizar algumas medicações na tentativa Que de ajuda, modular é. um pouco, né? Você então conseguiria modular um pouco o comportamento impulsivo, mas assim, né? Você não Não daria trata para o psicopata, daria para segurar uma elaboração de um crime, né? Entendi. Elaboração do comportamento. Isso impossível. Mas o impulso dá para segurar, né? Com algumas medicações ou pelo menos chegar perto de, né? Tem uma série muito boa que eu acho que envolve aquele ator que fez o The Office, que ele é um terapeuta que trata um psicopata, que eu esqueci o nome, mas é muito Nossa, eu quero boa. ver. Eu não lembro o nome, mas tava sabe quando dá o branco? Vamos ver se a gente descobre agora. Vocês vão saber melhor, mas enfim, é dessa relação. Aqui só para apresentar, o Michael é um terapeuta que é sequestrado por um psicopata e ele fala, você vai me curar. Mas ele fala, não, mas não é assim que funciona. Ele falou, não, é assim que vai funcionar. Você vai Agora me vai curar. E aí mostra a dinâmica do terapeuta e do psicopata num lugar, ele tentando ser tratado e o cara tentando tratar ele, tentando entender o que está acontecendo. E aí mostra exatamente isso. Não tem como você controlar o cara, não depende dele, ele está fazendo o que ele pode. E a série vive essa tensão muito, assim, até vale a pena a busca. O Paciente, lembrei, sabia? O Paciente. Muito, assim, é muito louco, assim, desculpa. Até então, vai um pouco dentro disso aí. O caso do Unabomber, você conhece? Ele seria mais um caso de psicopatia ou de um terrorismo? Porque ele tinha uma justificativa, né, na cabeça dele que a sociedade estava indo para uma coisa tecnológica e que não sei o quê. O Manson também tinha uma parecida, né? O Manson, inclusive, só para fazer o paralelo, ele ouviu aquele CD dos Beatles, Helter Skelter. E aí ele entendeu que aquilo era uma mensagem de uma doutrinação Dos brancos satânica com os que negros. deveria começar um massacre. Aí ele escolhe a Sharon Tate, toda aquela história. Eu acho que, minha modestíssima opinião, são muito mais pessoas que têm um argumento construído para apresentar e ter, talvez, essa satisfação que o Ricardo falou de dizer, olha, é o seguinte, eu tive uma visão além do alcance da política, percebi o desenvolvimento da história e vou fazer algo que ninguém pensou e vou ser lembrado para sempre como esse cara que ninguém conseguiu prever. Mas o Charles Manson, ele tinha uma perversidade, todos têm, né, mas uma perversidade muito clássica, né, tanto que ele é tido classicamente como psicopata mesmo. Ele é o sujeito que dá começo ao conceito de serial killer, porque é dali que as pessoas falam, não, peraí, aconteceu várias vezes para trás e veio esse sujeito, a gente precisa analisar. O que eu li do Manson, o Manson é um sujeito sedutor. Talvez a característica mais forte dele, ele conseguiu construir uma comunidade, ele conseguiu seduzir, envolver pessoas nessa comunidade. A comunidade funcionava como uma cidade, tinha ordem, tinha polícia, tinha trabalho, tinha cuidado, e ele conseguiu envolver pessoas de todos os segmentos sociais a participar de um projeto que terminou assassinando uma grávida, depois mataram outras pessoas e escrever com sangue na parede. Então, eu acho que a psicopatia, ela pode ser um gênero e os psicopatas, enquanto espécies, cada um deles tem uma questão que se destaca, né? No Unabomber. Assim, a classificação, né, das características psicopáticas são classificações grosseiras, né? Existem os refinamentos da personalidade de cada psicopata, né? Eles não são idênticos, né, em termos de padrões. Tem certos padrões grosseiros iguais, parecidos, mas um é mais sedutor, outro é mais cruel,
o outro é mais bizarro, enfim. Outro é os dois, né? Outro é os dois. Eu lembro Tem do... esses sedutores, né, que são clássicos, que até fazem, cometem suicídio coletivo, né? Eles seduzem um número de pessoas relativamente grande, né? E para cometer o suicídio, quer dizer, é mais bizarro ainda do que... Mas você vê como ir tem lá pessoas suscetíveis, né, a isso. Né? Será que colaria em todo mundo essa... você vê que muita gente caiu em muita fake news agora, né? Que teve muita coisa complicada. Eu acho que... Tem um filme muito interessante que fala sobre isso, de como você pode manipular, motivar pessoas a se matar. Não a se matar, mas a se comportar. Abraçar uma ideia e ter um comportamento que você antes consideraria até bizarro, que o filme chamava Nova Onda. A Onda. Um filme alemão. Muito bom. Onda, um filme alemão muito bom mesmo. O professor faz um experimento ali com a classe, com a turma dele. E ele perde o experimento. E ele sai do controle dele, né? E ele se esquece que ele está fazendo experimento. Sim, se perde tudo. Muito bom. E daí, de repente, eles formam ali uma mini sociedade com regras rígidas e que eles punem severamente quem sai fora daquilo. É muito legal. E ver como as pessoas foram se entrando. Tudo bem, é um filme, mas que vai ao encontro disso, né? Como que isso acontece na vida real também. Sim. Né? Agora, essa capacidade de sedução, eu acho que é muito interessante, porque quando você vê um caso como o Maníaco do Parque, que conseguia levar as pessoas para o Parque da Água Branca, para um matagal, e as pessoas achavam que iam ser fotografadas, e também o Ted Bundy, que todo mundo já sabia que chamava Ted, o cara e as mulheres ele iam era bonito, ainda. Não sei o quê. É uma coisa, um traço muito... Isso a gente vê muito no Brasil, essa coisa sedutora, essa coisa... Eu acho que, em opiniões assim de estatística criminal, essa parte está mais com a pirâmide financeira. Que a pirâmide financeira no Brasil ela é punida desde os anos 50, mas ela começou a emplacar com o Instagram. Algumas pessoas souberam usar o Instagram como uma ferramenta de glamour. E a ferramenta de glamour, as pessoas falam, olha, ele tem um baita carro, ele mora numa bela casa, ele é casado com uma mulher linda, ele viaja para Dubai, ele viaja para tal lugar, ele é milionário, lógico. Se ele é milionário, ele está me dando uma chance porque ele gosta de mim, e se ele gosta de mim, eu vou ficar rico também. E você vê que nos casos que você olha de pirâmide financeira, o dito líder da pirâmide é uma pessoa que ela contempla um arquétipo perfeito daquela pessoa bem-sucedida na sociedade. Lógico que não dá para sustentar 20, 30 anos, dura pouco tempo, mas no pouco tempo a pessoa ela é envolvida num discurso e o sujeito sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe que a casa é alugada, ele sabe que o carro está numa alienação fiduciária, vai ter busca-pressão a qualquer momento, e ele está vivendo aquela vida, as pessoas não se questionam, e quando elas vêm, acabou. O dinheiro sumiu, a pessoa sumiu e demora um pouco para as pessoas perceberem, né? Porque tem alguns relatos que eles falam, não, eu percebi que eu tentei tirar a primeira vez, não deixaram, mas ele manteve. Sim, e a pessoa, é o que a gente chama de manter em erro, ele vai envolvendo e vai envolvendo e vai envolvendo. A gente teve um caso de renome no escritório e você vai ler as mensagens e você fala, não, realmente, a conversa envolvente é muito boa. É muito boa. E assim, o Brasil é um país desigual. É um país que é de difícil mobilidade social. A pessoa trabalha muito há 20 anos de forma honesta, tudo. E aí chega uma pessoa e fala, olha, você é inteligente, você é bonito, você tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida. Sabe por que você foi bem-sucedido? Por quê? Porque você conheceu uma pessoa como eu. Que sou bonito, inteligente, bem-sucedido. Esse é o caminho das pedras. Então você me dá tudo que você tem, que daqui a um ano você vai ter o dobro. E aí a pessoa que está desiludida aposta tudo ali. E quando ela vê que deu errado, é tarde. E ela descobre que talvez ela e mais 150 pessoas também eram as pessoas preferidas. Então está muito no que a gente vê, na carência, na demanda por aprovação, na expectativa de alcançar um inalcançável. E as pessoas vão perdendo o senso crítico. O dinheiro de um jeito fácil, né? Dinheiro fácil, porque é o que a gente costuma brincar. Bom, nenhum banco do Brasil pensou nesse modelo. Mas aí a pessoa aqui no restaurante servindo um guardanapo para você, a fórmula do bilhão, e você achou que realmente essa é a fórmula do bilhão.
Olha, mas é impressionante, para quem já quase caiu na pirâmide financeira, eles vieram... Eles tinham um andar inteiro na Faria Lima. Um andar maravilhoso. Maravilhoso. E aí você... A gente conseguiu perceber porque tinha um dado que ele falava, era Bitcoin. Bitcoin, ele fala, você tem 5% ao mês garantido, independente do que aconteça. Aí que a gente começou a ver... Independente do que aconteça. Mas É assim, muito bom, hein? é impressionante. Aí depois do tempo eu fui acompanhando, falei, não, isso vai estourar um dia. Eu fui acompanhando quase diariamente. Uns 2 anos depois, explodiu, o pessoal... Drama de quem postou. E aí, várias entrevistas de famílias, como do Madoff, né, do Bernie Madoff. Mas teve o mais recente, que envolveu Gisele Bündchen até, um ex-marido dela. Eu não lembro o nome do rapaz dos Estados Unidos, mas foi coisa de 250 milhões de dólares. Uhum. E ele conseguiu envolver celebridade, fazer propaganda, tudo. É interessante como as pessoas muitas vezes demoram para perceber, né? Porque o Madoff mesmo, ele ficou 30 anos, como você disse, Isso. e era só pirâmide, ele não era nada, não não tinha teve liquidez. nada na história dele inteira. Sei, só uma Ele farsa. não tinha liquidez, ele não tinha nada. E pegou Steven Spielberg, pegou uma galera, né? E se eu não me engano, ele só ruiu por um desacerto com pessoas muito próximas, que se ele, por uma questão de vaidade, soubesse contornar, talvez tivesse até hoje, seria um exemplo de sucesso, um vitorioso, um empreendedor. Então, Sim. é para você ver que às vezes também o psicopata cai na armadilha que ele mesmo cria, né? Sim. Tem essa coisa de dificuldade, né, de pegar. Tem um livro sobre o Ted Bundy, da Anne Rule, não sei se você já Eu viu. assisti o filme do Ted Bundy. Eu também, muito bom. livro- Mas é interessante porque ela trabalhou com ele, a autora, trabalhou com ele naquela coisa que ele fazia de suicídio. Tipo o CVV aqui no Brasil. Quando Sim. a pessoa quer se matar, ela liga e recebe um apoio emocional, etc., para ela ser demovida da ideia. E o Ted Bundy trabalhou lá com essa moça. E aí depois se desencontraram, tudo. Quando começaram os crimes, ela falou, me veio na cabeça ele. Mas eu falei, não tem nada a ver. Sim. Aí de repente descobriram que o Ted Bundy tinha um Fusca. O assassino tinha um Fusca. Aí ela falou, não, eu não vou conseguir dormir. Mandou para um amigo dela lá e falou, tem uma pessoa aqui que é um amigo meu, só vê se ele tem um Fusca. Ele não tem, certeza que ele não tem, mas vê se ele tem. Aí ele falou, dá um tempinho aqui. Ligou, olha, ele tem um Fusca. E não pegaram ele. Aí depois falaram, ele chama Ted. Não pegaram, descobriram que o nome era Ted. Nossa. Depois fizeram o retrato falado, que era tão idêntico, que ele ia nas vésperas dos assassinatos, no dia seguinte do assassinato, ele faltava no trabalho. E como as pessoas viram o retrato, falavam, é você que matou. E não pegaram ele. Demorou um tempão até a polícia olhar pra ele. Ele falou, acho que é você. Acho que você é o cara que tá procurando. É uma coisa impressionante muitas vezes, Não, né? E para você ver que às vezes o criminoso não tem, muitas vezes o criminoso não tem cara, né? Uhum. Isso vai também o estereótipo. Eu acho que que o assassino é uma pessoa assim. E aí você tem um confronto estético, fala, não, mas Não deve ser. um assassino em série não seria tão bonito. Sim. Ele não falaria tão bem. Sim. Ele não seria tão envolvente. Ele não precisa disso. Sim. Tanto que no próprio caso do Ted Bundy, o juiz fala para ele, né, quando vai sentenciar, fala, olha, você foi uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida. E ele fazia direito, assim, você deveria ter seguido a carreira de advogado, você seria um advogado brilhante, mas você escolheu o caminho errado, então você sentencia a morte. Poxa. Então, é muito louco você pensar que é uma escolha que aí... Mas também vê a questão que se fala, o psicopata às vezes não tem escolha, tem um impulso, né? Aí a gente volta para aquela questão, mas... Enfim. E é aquela coisa, né? Ele tem um livro chamado Anatomia da Violência, do Adrian Brain, que ele fala, o psicopata, ele 99% do tempo ele é uma pessoa normal. É 1% só que ele comete a coisa que o deixa famoso, vamos dizer assim. Sim, e tem um outro, assim, aproveitando o tema, tem um outro tema que também é muito conflitante pro direito penal, que é a questão da pornografia infantil, né? Uhum. Que você tem um estudo hoje, não posso dizer que é certo o estudo, mas parece que 7% dos casos são pessoas que são compulsivas pelo consumo da pornografia infantil.
E são pessoas que não teriam sequer capacidade de se controlar num ambiente. Foi feito um estudo pelo FBI e que você coloca uma pessoa dessa e uma criança numa sala monitorada, com oficiais da SWAT, tudo para não acontecer nada, e eles cronometram o tempo da pessoa com aquela criança. E falam, olha, sua tarefa aqui é não se envolver com a criança. Então ela vai ficar lá naquela ponta, você vai ficar lá naquela ponta, finge que não está acontecendo nada. E eles cronometram e tem que o sujeito fica 1 hora, 2 horas, o sujeito fica 5 minutos. E ele avança na criança. Puxa vida. Então, assim... Que coisa E aí, impressionante. o que você faz? Você descobre o abuso, você prende, você pune, a pena é alta, a pessoa fica presa 15, 20 anos, mas, de novo, ela vai sair um dia, ela vai sair para onde? Então, você tem também essa questão que você também precisa entender o que é medicina. Aí se fala hoje de castração química, aí tem a discussão, a castração química pode, não pode, ela viola o direito fundamental, não viola a integridade física, existe uma alternativa. Então, são os dilemas que o direito, como eu acho, demanda a psiquiatria muito, sim, muito. E por exemplo, o Brasil ele é contra a castração química, tudo, é isso que... considerado mas essa inconstitucional. discussão é considerado inconstitucional. Mas hoje é uma discussão que ela... não que eu ache que a constitucionalidade dela vá se mudar, mas que o Supremo ou quem legisla pode entender diferente e num curto, médio ou longo prazo você ter uma alteração, ela é possível. Sim. Então, você tem várias vezes confrontos do que você entende e daquilo que é decidido. E você vive nesse dilema. O direito brasileiro é isso, Sim. em resumo. Então, e aí você tem outra opção? Né? Então, acho que é um outro debate também que... Sim, fantástico. Olha, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente nós vamos ter que ficar por aqui. Roberto Canton, você que começou hoje, fala as suas considerações finais. Bom, eu acho que agradecer, Chan, pela excelente participação aqui, a contribuição, né, para a gente, do tema que abriu assim, o olhar, né, e o olhar dos nossos observadores, né, das questões que a gente veio a discutir, né. É bem amplo. Ricardo? Né? Muito bem, agradeço de novo aqui o Chan, a presença dele. O tema é extenso, né? Os casos de domínio público aí são vários, né? Eu acho que a gente falou de alguns, talvez dos principais, mas lembrando que esse assunto de psicopatia, né? Uma pessoa não se torna psicopata quando adulta, né? Eu acho que isso é legal lembrar. É alguma coisa que vem de longa data, às vezes na infância alguns sinais podem ser percebidos, né? Na adolescência esses sinais vão ficando mais fortes, não é, de mudanças de comportamento, insensibilidade, certas crueldades sem nenhum remorso envolvido. Isso precisa abrir os olhos, né, de pais responsáveis, familiares, para que esses jovens sejam levados a uma avaliação de saúde mental, para que isso possa ter uma interferência, quando possível, né? Sim. Mas, enfim, é só um fechamento que eu queria fazer. Agradeço muito a sua presença, Chan, e é isso. Eu também agradeço muito, Chan. Eu queria só trazer a lembrança de que a psicopatia ela é considerada um transtorno da personalidade, né? A personalidade da pessoa é alterada. Ela tem... o jeito de ser dele faz com que ele tenha uma interação social diferente da maioria. Nós temos vários transtornos de personalidade, entre eles narcisista, anancástico, que é o obsessivo compulsivo, esquizoide, etc. E entre eles o transtorno da personalidade antissocial, que tem critérios diagnósticos muito definidos, né? E não necessariamente, como a gente conversou, é aquela figura que comete crimes, né? Muitas vezes você encontra atitudes psicopáticas no mundo corporativo, em amigos ali, aqui e ali, né? Mas que não chega a cometer crime, mas chega a impor sofrimento, não tem empatia, né? Não tem culpa, sentimento de culpa. Né? Que é o que marca, né? Essa falta de empatia, falta de culpa, ausência de remorso, né? Essa coisa de manipular, etc. Então, agora, a medicina, ela
tem um caminho para ajudar essas pessoas, né? Quem se identificar com o transtorno da personalidade antissocial pode procurar um psiquiatra. Eles não procuram geralmente, mas estão convidados. Né? Fica à vontade, né? Agora, a última palavra é sua. Não, que honra. Eu queria agradecer Rodrigo, Ricardo, Roberto. Acho que foi muito legal. Acho que é um exemplo que vocês estão dando para a comunidade de vocês, mas para a nossa principalmente. Precisamos abrir diálogos com quem é da área, com quem entende, eu acho que é legal e falta, talvez do nosso lado aqui, juristas, dialogar mais, construir, porque todo mundo quer no final a mesma coisa. E se a psicopatia é tão complexa, acho que a gente tem que tentar entender a psicopatia para apresentar uma melhor resposta que a sociedade espera, né? Que nem é uma punição excessiva e nem é o pânico de um psicopata solto à rua aí. Então, acho que foi muito legal, agradeço muito a atenção de todo mundo aí. Desculpa o juridiquês de umas horas aí, que é inevitável, mas... Mas traz um charme. Aí eu deixo pro apresentador. Bom, mas é isso aí, pessoal. Hoje nós conversamos sobre o transtorno da personalidade antissocial, a psicopatia. Contamos com o grande Chan Habib, acertei agora. E a gente pede para vocês curtirem o vídeo, deixe seu like, adicione o canal, ative os sininhos das notificações, perdão, comente e compartilhe. Vocês vão ajudar demais o nosso projeto. Tá bom? Muito obrigado.